Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima vai conhecer o gosto amargo do desprezo e da humilhação ao bater de frente com a poderosa Odete Reutemann. Após ser abandonada por Afonso e cair em desgraça, a filha de Raquel recorrerá a César, seu ex-amante, exigindo que ele assuma a responsabilidade pelo filho que ela está esperando. No entanto, o que Fátima não esperava era enfrentar também a fúria e a frieza calculada de Odete, que não medirá esforços para proteger César, mesmo que isso custe esmagar ainda mais a jovem. Sem dinheiro, sem apoio e vivendo na miséria, Fátima enxergará em César sua última esperança de sobrevivência. Ela irá até o apartamento do bonitão para confrontá-lo, decidida a garantir seus direitos. Você é o pai do meu filho, César, e vai ter que arcar com isso. Eu quero o melhor para o meu filho. Eu tenho direito à pensão. A lei está do meu lado, e se você não pagar, eu juro que te coloco na cadeia. Zrenia ameaçará com lágrimas nos olhos e raiva contida na voz. César, porém, reagirá com ironia e cinismo. Ele zombará do desespero de Fátima, sem demonstrar a menor responsabilidade ou sensibilidade. Ah, tadinha! Agora quer bancar a mãe sofredora? Você sabia muito bem o jogo que estava jogando, Fátima. Dirá, debochado, enquanto se serve de um drink. Nesse momento, Odete surgirá para intervir e encerrará qualquer esperança de Fátima de conseguir alguma ajuda. Com seu olhar gélido e sua pose arrogante, ela se colocará entre os dois como uma verdadeira muralha. Chega dessa encenação patética, Fátima. Começará com desprezo na voz. Você realmente acredita que vai arrancar algum dinheiro do César com essa história de pensão? Ou está tão desesperada que qualquer mixaria já serve para você comprar pão? Fátima tentará se defender, alegando tudo o que sacrificou por César e dizendo que é injusto ser deixada na pior após tudo o que fez por ele. Mas Odete não demonstrará nenhuma empatia. Pelo contrário, ela mostrará que está mais do que preparada para lidar com esse tipo de situação. Se o problema é pensão de alimentos, isso é fácil de resolver, disparará. Vou colocar os melhores advogados à disposição do César. Advogados que vão provar que essa criança sequer tem vínculo certo com ele se for preciso. Você sempre pode contar com a Defensoria Pública, claro. Mas não pense que vai arrancar um centavo da gente. A tensão no ambiente se tornará insustentável. Fátima, abalada, tentará argumentar mais uma vez, mas Odete a cortará com frieza cirúrgica. Esse assunto é de uma vulgaridade absurda. Falar de pensão alimentícia no meio do jantar? Por favor, se quiser fazer escândalo, escolha outro cenário. Aqui não é lugar para isso. Com um gesto imperativo, ela finalizará. Pode ir embora. Sem ter como reagir, Fátima será forçada a engolir o orgulho e sair de cabeça baixa. A jovem, que já enfrentava uma queda vertiginosa, agora se verá sozinha, humilhada e completamente sem amparo. Expulsa sem cerimônia, deixará o local tentando conter o choro, consciente de que perdeu a última carta que tinha na manga. Enquanto isso, Odete, com a habitual pose de vencedora, dará as costas como se nada tivesse acontecido, deixando claro que não tolerará ameaças ou chantagens emocionais. Ao proteger César com todas as armas jurídicas que tiver à disposição, ela reafirmará seu poder e mostrará que, para ela, sentimentos e justiça são meras peças em um tabuleiro de estratégias. Essa será mais uma virada amarga na vida de Fátima, que, outrora ambiciosa e cheia de planos para subir na vida a qualquer custo, agora enfrenta o peso das consequências de suas escolhas. A cena promete ser uma das mais impactantes e emocionantes da trama, marcando o momento em que a vilã começa a pagar, em doses cruéis, pelo mal que causou a tantos. Do lado de fora, Fátima cambaleava entre a raiva e a humilhação. Seus olhos marejados agora encaravam a escuridão da rua como um reflexo da própria alma. O salto alto afundava nas calçadas esburacadas, um contraste gritante com o luxo do apartamento de onde fora expulsa sem piedade. Cada passo era pesado, como se carregasse não só o peso da barriga crescente,
mas também de todas as escolhas erradas que a conduziram até ali. Luciano não conseguirá mais conviver com o peso da culpa, e nos próximos capítulos abrirá o jogo com Ivan, revelando que foi subornado por Odete para espioná-lo. O assessor, que sempre demonstrou lealdade ao amigo, acabou se envolvendo em um jogo perigoso ao aceitar vigiar os passos do colega a mando da sogra bilionária. Seu objetivo era descobrir se Ivan havia reatado com Raquel, e, em troca, recebeu uma boa quantia em dinheiro para ajudar a avó doente. A traição foi mais profunda do que Ivan poderia imaginar. Luciano chegou a tirar fotos de um jantar entre Ivan e Raquel e entregou tudo a Odete, que passou a usar essas informações para chantagear o genro. Ao descobrir que Raquel era, na verdade, a dona da Flyfood, empresa que fornece as refeições dos aviões da TCA, a bilionária se aproveitou da situação para manipular o genro e forçá-lo a reatar com Heleninha, sua filha. Apesar de tudo, Luciano se verá em um grande dilema quando Odete voltar a procurá-lo, propondo que ele mantenha uma vigilância constante sobre Ivan e envie relatórios semanais detalhados. Cansado da pressão e tomado pelo remorso, ele tomará a decisão de deixar o apartamento que divide com Ivan, e antes de partir, decidirá confessar tudo. Que isso, Luciano? Está chateado comigo? Fiz algo errado? Perguntará Ivan, surpreso ao vê-lo com as malas prontas. Emocionado, o assessor admitirá. Muito pelo contrário, Ivan. É que eu não mereço a sua amizade. Fui eu quem fez aquelas fotos suas com a Raquel e entreguei para Dona Odete. Visivelmente arrasado, Luciano explicará que aceitou o dinheiro porque sua avó estava doente e precisava de tratamento. Ivan, mesmo abalado, tentará entender. Mas por que está me contando isso agora? O rapaz então revelará. Porque eu não aguentava mais mentir. E agora a Dona Odete voltou a me procurar. Quer que eu continue te espionando, só que dessa vez eu disse não. O que Luciano não esperava era a reação madura e estratégica de Ivan. Ao invés de se afastar ou romper a amizade, o publicitário surpreenderá. Então vamos fazer diferente. Diga a ela que você aceita. Mas em vez de me vigiar, você me traz as informações dela. Reutemann atingirá o ponto máximo nos próximos capítulos de Vale Tudo. A vilã, determinada a afastar a cozinheira de Ivan, ex-marido de sua filha Heleninha, recorrerá a métodos cada vez mais baixos para conseguir o que quer. Convencida de que a presença de Raquel é o principal obstáculo para a recuperação emocional da filha, Odete toma uma decisão drástica: ir pessoalmente até o restaurante Paladar para confrontar a rival. Vestida com seu ar de superioridade e frieza habitual, Odete chega ao local sem ser anunciada. Exige uma conversa particular e, com tom autoritário, pede que Poliana se retire da sala. Quero falar com você de mãe para mãe, diz, tentando criar um clima de intimidade. Raquel, surpresa, escuta em silêncio enquanto a megera expõe seus argumentos. Minha filha está doente. Já tentou tirar a própria vida. Ela ainda ama o Ivan. E ele está com você. Isso a destrói. Você não entende o que é ver uma filha nesse estado? Questiona, encenando um falso desespero. Mas Raquel, firme como sempre, não cede à chantagem emocional. Lamento pela sua filha, mas nem eu, nem o Ivan somos responsáveis pelos desequilíbrios dela. A gente não pode abrir mão da nossa felicidade por isso. Responde, direta, sem se deixar abalar. Odete, percebendo que suas palavras não surtem efeito, eleva o tom e apela para a culpa. E se ela se matar por sua causa? Você vai conseguir viver em paz com isso? Mesmo diante da provocação cruel, Raquel não perde a compostura. Se a sua filha corre esse risco, ela precisa de tratamento. Não de um homem ao lado por obrigação. Ivan é livre, e eu também sou, declara. Desmascarada e com a chantagem emocional falhando, Odete então revela sua verdadeira intenção: oferecer vantagens comerciais em troca da separação. A TCA pode rever os termos do contrato com a Paladar. Você só tem a ganhar, Raquel, sugere com um sorrisinho cínico nos lábios. Indignada, Raquel reage com repulsa. A chantagem emocional não funcionou, e agora você quer me comprar? Acha que pode resolver tudo com dinheiro? A resposta da empresária é cortante, e seu olhar fulminante revela todo o desprezo que sente por Odete. Eu já enfrentei coisa demais nessa vida para ter medo de madame rica metida à poderosa.
Cansada da conversa, Raquel bate o martelo. A porta da Paladar tá ali. Pode ir embora, Odete. Humilhada, a vilã recolhe sua arrogância e se retira. Mas antes de sair, lança uma ameaça no ar, em tom gélido. Você vai se arrepender. A partir desse confronto, uma guerra aberta será declarada entre Raquel e Odete. E nenhuma das duas está disposta a perder. A tensão ainda pairava no ar do restaurante Paladar, depois que Odete Reutemann saiu, deixando para trás sua ameaça venenosa. Raquel permaneceu parada por alguns instantes, tentando absorver o que acabara de acontecer. Apesar da aparência serena, por dentro seu coração pulsava acelerado. Ela sabia que não estava lidando com qualquer mulher. Odete era perigosa, influente e acostumada a manipular todos à sua volta para alcançar seus objetivos. E agora, tinha Raquel como alvo declarado. Poliana retornou à sala com os olhos arregalados. Raquel, ela foi embora? Aquela mulher me dá arrepios, comentou ainda nervosa. Raquel apenas assentiu, respirando fundo. Foi, mas não sem antes deixar claro que essa história está longe de acabar. Ela jurou que eu ia me arrepender. Naquela noite, enquanto encerrava o expediente, Raquel refletia sobre o encontro. Sabia que Odete não era mulher de palavras vazias. O que viria a seguir? Boicote? Escândalos? Denúncias falsas? Ela já tinha enfrentado muita coisa na vida, mas não podia negar que estava lidando com uma inimiga com recursos praticamente ilimitados. Do outro lado da cidade, Odete chegava em sua mansão em fúria contida. Atirou a bolsa em cima do sofá e chamou seu mordomo com um grito seco. Quero um uísque. Duplo a humilhação que sentira na Paladar não sairia tão cedo da sua cabeça. Raquel havia lhe dado uma lição, e isso era inaceitável. Ninguém falava com Odete Reutemann daquela maneira. Ninguém a rejeitava. Ninguém a expulsava de lugar nenhum. Heleninha, ao ver a mãe transtornada, tentou se aproximar. Mamãe, o que houve? Mas Odete não respondeu. Em vez disso, deu um gole longo na bebida e foi para seu escritório. Sentou-se diante do telefone e começou a discar. Havia algo de sombrio em sua postura. O olhar frio e determinado denunciava que ela já estava articulando seus próximos passos. Enquanto isso, Ivan, ainda sem saber do confronto, jantava com Raquel no apartamento dela. O clima entre os dois era leve, apaixonado, mas Raquel estava pensativa. Preciso te contar uma coisa, disse encarando o namorado. Sua ex-sogra apareceu hoje na Paladar. Ivan arregalou os olhos. A Odete, o que ela queria com você? Te tirar da minha vida. Primeiro apelou para a história da Heleninha. Tentou me fazer sentir culpada pelo sofrimento dela. Depois veio com proposta. Queria que eu te deixasse em troca de um contrato vantajoso para Paladar. Ivan ficou em silêncio por alguns segundos. Ela passou dos limites. Ela não está acostumada a ouvir não, completou Raquel. Mas hoje ouviu e saiu de lá furiosa. Ivan segurou a mão dela. Raquel, eu tô contigo. Não vou deixar que ela nos separe. Mas os dias seguintes deixariam claro que Odete não estava blefando. Pequenos incidentes começaram a acontecer. Fornecedores da Paladar começaram a cancelar entregas sem explicações. Uma inspeção surpresa da vigilância sanitária apareceu no restaurante com denúncias anônimas, e rumores começaram a circular na imprensa sobre a relação entre Raquel e Ivan, com insinuações maldosas de que ela teria se aproveitado da fragilidade de Heleninha para roubar o ex-marido dela. Ela começou a guerra, desabafou Poliana, revoltada após mais um revés. Não tem dúvida de que isso é coisa daquela mulher. Raquel tentava manter a calma. Ela quer que eu perca o controle, que eu desista, mas não vou recuar. Ivan, cada vez mais envolvido com Raquel, se viu pressionado entre o amor e a culpa pela dor de Heleninha. Ele tentava manter o contato com a ex-esposa, preocupado com sua saúde mental, mas Heleninha se tornava cada vez mais instável e manipuladora. Influência direta de Odete, que fazia questão de alimentar o sofrimento da filha para usá-la como arma emocional. Enquanto isso, Odete seguia em sua campanha de difamação,
usando seus contatos na imprensa, entre empresários e até políticos, para minar a credibilidade de Raquel e da Paladar. Seu plano era claro: destruir a rival em todas as frentes, emocional, profissional e social. Mas ela não contava com a resiliência de Raquel. A cozinheira sabia que estava enfrentando uma tempestade, mas não pretendia se curvar. Se ela pensa que vai me destruir, vai se surpreender. Já sobrevivi ao abandono, à pobreza, à traição, e vou sobreviver a Odette Reutemann também, afirmou, olhando para o espelho com firmeza. O embate entre as duas mulheres estava apenas começando, e prometia abalar as estruturas de tudo e todos à sua volta. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público assistirá a uma das cenas mais intensas e dolorosas da trajetória de Heleninha Reutemann. A artista, marcada por um histórico de recaídas, enfrentará seu momento mais sombrio após um novo colapso emocional. Sozinha, devastada pelo rompimento com Ivan, que terá decidido voltar para Raquel, Heleninha perderá completamente o controle e cairá novamente nas garras do vício. Porém, desta vez, sua dor não afetará apenas a si mesma. Tiago, seu filho, será tragicamente envolvido nesse abismo e acabará em risco de vida. Tudo começa quando Heleninha, já emocionalmente fragilizada, sofre uma nova crise após descobrir que Ivan voltou de vez para os braços de Raquel. Mesmo tentando manter a sobriedade e frequentando sessões com a terapeuta, a filha de Odette Reutemann não resistirá à pressão do abandono. Uma crise de ansiedade será o estopim para que ela volte a beber. A gota d'água será um apagão na cidade. No escuro do apartamento, cercada pelo silêncio e pelo vazio, Heleninha tentará escrever para organizar seus pensamentos. No entanto, tomada pela angústia, ela rasgará cada folha do caderninho num gesto de desespero crescente. Tentará ligar a televisão sem sucesso. Procurará a ajuda da doutora Ana, mas as ligações não completarão. Nem mesmo a mensagem gravada no celular será enviada. Frustrada, ela jogará o aparelho para longe e, nesse impulso de desespero, decidirá fugir. Aproveitando-se do caos do blackout e da distração dos funcionários de Eugênio, Heleninha sairá às escondidas. Nas ruas, irá até um bar, onde comprará uma garrafa de uísque. Horas mais tarde, ela será vista vagando bêbada, desorientada, com as roupas sujas e rasgadas, parecendo uma mendiga. A imagem será devastadora. Enquanto a família mobiliza buscas, preocupados com o sumiço da artista, Heleninha estará completamente entregue ao alcoolismo, sentada no meio-fio de uma rua escura, dividindo um sanduíche com um cachorro abandonado. E é exatamente nesse estado deplorável que Tiago irá encontrá-la, ao voltar de um passeio com amigos. O jovem ficará paralisado ao ver a mãe naquela condição. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Não acredito nisso, mãe! Você está bebendo!" Reagirá em choque ao se aproximar da cena degradante. Heleninha tentará esconder a garrafa envergonhada, mas será tarde demais. Tiago a encara com dor e confusão. Porém, surpreendendo a mãe e o público, ele não repreende. Ao contrário, se aproxima ainda mais e faz um pedido estarrecedor. "Me dá um gole, mãe!" Heleninha se assustará. "Não, que é isso?" Tentando impedir o filho de repetir seus passos, ela se desespera. Mas Tiago não ouve. Vai até um bar nas proximidades e, impulsivamente, pede uma garrafa inteira da mesma bebida. "Não, Tiago! Para de besteira, meu filho!" Suplica Heleninha entre soluços e tontura. Mas o jovem já não ouve mais. Enfurecido e confuso, explode. "Qual é o problema? Você gosta tanto de beber. Você coloca tudo em risco só para beber. E você tem bom gosto. Beber deve ser muito bom. Eu quero entender qual é a graça, mãe. Eu vou beber. Eu vou beber muito." Com os olhos marejados e o coração em ruínas, Heleninha assiste ao filho dar o primeiro gole. Um longo trago que parece selar o fim da inocência de Tiago. A dor que antes parecia exclusiva da mãe, agora se alastra para a próxima geração. Tiago começa a se embriagar rapidamente. Como Heleninha já fez tantas vezes,
ele passa a andar sem rumo pelas ruas, cambaleando, rindo de nervoso, chorando de raiva. A garrafa na mão se torna um símbolo de tudo o que perdeu. A estabilidade, a segurança, a fé na mãe. Mas a noite, que já parecia sombria, ainda reserva o pior. Em uma rua deserta, Tiago será abordado por um grupo de criminosos. Inicialmente, tentará evitar confronto, mas seu estado de embriaguez o tornará vulnerável. Os marginais perceberão isso imediatamente. Com violência, o cercarão e o agredirão brutalmente, exigindo a carteira e o celular. Sem forças para reagir, Tiago será espancado e jogado no chão. Eles só recuarão quando uma viatura da polícia se aproximar. O jovem será encontrado machucado, sangrando, com o rosto inchado e desorientado. A notícia do assalto chegará rapidamente aos ouvidos de Eugênio e da família Reutemann, provocando uma nova onda de desespero. Eugênio ficará revoltado ao saber que a irresponsabilidade de Heleninha acabou colocando o neto em risco. Já Heleninha, ao receber a notícia do hospital, entrará em colapso. Num momento de rara lucidez, ela gritará consigo mesma, tomada pela culpa. Eu destruí tudo. Eu acabei com o meu filho, como a minha mãe fez comigo. Descobriu algo que a deixou profundamente inquieta. Leonardo, seu filho, que ela considerava perdido para sempre, estava mostrando sinais de melhora. A notícia chegou até ela através de Ana Clara, jovem que estava cuidando dele diariamente, e isso mexeu com a megera de um jeito que ninguém esperava. Decidida a agir, Odete não perdeu tempo e procurou Ana Clara para uma conversa, cujo teor revelaria muito sobre suas intenções e sua personalidade fria e calculista. Em uma sala silenciosa e tensa, Odete, com a expressão dura e olhar penetrante, anunciou para Ana Clara que faria uma viagem para fora do país, mas não sem antes garantir que todos os depósitos relacionados a Leonardo estariam seguros. Eles seriam depositados diretamente na conta bancária da jovem, que agora tinha a responsabilidade de cuidar do rapaz. A ideia era clara: manter o controle sobre a situação, mesmo estando longe, e ainda exercer poder sobre Ana Clara, que era quem lidava com Leonardo no dia a dia. Ana Clara, por sua vez, ouvia atentamente, mas logo decidiu abrir o jogo. Contou a Odete que, surpreendentemente, Leonardo estava melhorando. Essa declaração deixou a matriarca da família visivelmente abalada. A surpresa e o medo eram evidentes em sua voz e no brilho que sumiu momentaneamente de seus olhos. Como é que é? Exclamou Odete, incrédula, como se aquilo fosse uma ameaça à sua própria existência. O diálogo entre as duas se desenrolou de forma tensa e cheia de subentendidos. Ana Clara, que já estava acostumada a lidar com a frieza de Odete, mas ainda assim se mostrava preocupada, começou expressando suas apreensões. Odete, eu preciso ser sincera com você. Eu fico preocupada com o que pode acontecer com Leonardo. Não tem ninguém mais além de mim por perto. E se surgir uma emergência? Com quem eu falo? Preciso de algum contato, alguém que possa ajudar se algo der errado. A resposta da vilã não poderia ser mais cruel. Meu filho morreu há 13 anos, mocinha. Não tem mais nada de relevante que possa acontecer com ele, disse, com uma frieza que fez o ar na sala parecer mais pesado. Ana Clara insistiu, tentando arrancar alguma garantia, algum gesto que mostrasse humanidade naquela mulher aparentemente impenetrável. Mas, Odete, eu preciso ter um contato de emergência. Se algo acontecer com o Leozinho, eu não sei o que fazer. Odete respondeu quase como se estivesse dispensando o assunto. Vou pensar nisso. Ana Clara, sem desistir, tentou trazer um pouco de luz para aquele cenário sombrio. Disse que, mesmo sem formação adequada, estava fazendo o possível para ajudar Leonardo a melhorar. Faço alguns exercícios com ele, um pouco de fisioterapia, tento manter uma alimentação melhor, hidratação. A minha avó já estava bem velhinha e pequena. Agora que eu estou aqui direto, o Leozinho está melhorando. Essas palavras fizeram Odete ficar pasma. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como é que é? Ele está o quê? Repetiu, claramente chocada, e tentando digerir a informação. Eu não entendi. Como assim ele está melhorando? Insistiu. Ana Clara explicou, tentando conter a empolgação, mas deixando transparecer uma esperança que ela não tinha coragem de negar. Eu não tenho muito o que fazer durante o dia, então cuido dele. Sei que ele perdeu massa encefálica, que ninguém sabe como ele ainda está vivo. Não tem como ele ficar totalmente bom. Melhorar para ficar bem mesmo,
É difícil, mas ele está melhorando. Um pouco. Odete, mais preocupada do que deixava transparecer, ressaltou uma observação que ela mesma tinha notado e não conseguia explicar. Pois é, mas isso não está fazendo bem para ele. Bem que eu notei que ele estava agitado, fazendo barulhos estranhos. Ana Clara, firme na sua dedicação, tentou tranquilizá-la. Leonardo nunca vai conseguir falar, Odete, mas eu acredito que ele pode ter uma vida melhor. Ele pode sentir menos dor, menos sofrimento e até demonstrar algum reconhecimento. A conversa começou a ficar insustentável para Odete, que claramente não queria se aprofundar no assunto. Com uma expressão de impaciência, ela se levantou, sinalizando o fim do papo. Chega disso, disse, caminhando lentamente em direção à porta. Antes de sair, tentou evitar olhar para o quarto onde Leonardo estava, mas foi impossível. Por um instante, seu olhar se desviou para dentro da casa, onde o filho repousava. A visão a fez hesitar por um segundo, como se algum sentimento contraditório, talvez de culpa ou medo, tentasse emergir. Mas ela rapidamente reprimiu essa fraqueza, virou-se e saiu, deixando Ana Clara sozinha com seus pensamentos e a difícil responsabilidade que agora carregava. Ana Clara, por outro lado, é o fio de esperança na vida do rapaz. Mesmo sem conhecimentos técnicos ou formação na área, ela demonstra uma dedicação genuína e um amor quase maternal. É ela quem vê os pequenos avanços, quem tenta garantir um mínimo de dignidade para Leonardo. Odete Reutemann, sempre atenta aos mínimos detalhes ao seu redor, começa a demonstrar um interesse peculiar por César, o modelo charmoso e ambicioso que circula pelos bastidores da TCA. Durante uma conversa informal com Marco Aurélio, ela deixa escapar sua curiosidade. Quem é exatamente esse rapaz, César? Vejo potencial nele. E alguma coisa me intriga. Enquanto isso, Heleninha, ainda lidando com a sobriedade e tentando manter os pés no chão, compartilha com Celina uma impressão estranha. Aquele homem, o tal do Olavo. Eu juro que já vi aquele rosto antes. Só não consigo lembrar onde. Celina escuta com atenção, intrigada, mas muda de assunto ao ser surpreendida por uma notícia preocupante. A empresa que fornecia a comida das aeronaves da TCA acaba de declarar falência. Vendo ali uma oportunidade, Celina rapidamente sugere a Raquel e Poliana que a Paladar, a empresa de refeições criada por Raquel, entre em cena e assuma o posto. As duas gostam da ideia e começam a agir. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Daniela aconselha o amigo André. Cuidado com essa história de se envolver com a Aldeide. Essa mulher tem um jeito perigoso. André ouve, mas parece dividido entre o charme da mulher e a prudência da amiga. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Já Lucimar se vê às voltas com as investidas de Vasco, que quer reatar o relacionamento. Ela, com o coração ainda balançado, promete pensar com carinho. Não sei, Vasco. Muita coisa aconteceu, mas eu vou pensar. Em outro ponto da trama, Consuelo, sempre atenta, sente o cheiro do perfume de Aldeide impregnado em André e o confronta com desconfiança. Você esteve com ela, não foi? Não tente me enganar. Esse cheiro eu reconheceria em qualquer lugar. André tenta despistar, mas a desconfiança está plantada. Maria de Fátima, por sua vez, leva um susto ao conversar com Heleninha e descobrir que a empresa de segurança identificou um dos homens que participou do roubo do quadro. Fátima tenta disfarçar, mas o nervosismo é visível em seu rosto. Ela percebe que o cerco está se fechando. No escritório da Paladar, Celina, Raquel e Poliana comemoram a notícia de que o contrato com a TCA foi oficialmente fechado. A empresa delas agora será responsável pelas refeições nos voos. Um passo enorme para o crescimento do negócio. Com o coração acelerado e a mente em alerta, Maria de Fátima procura César e lhe dá um aviso direto. A farsa de Maria de Fátima está prestes a ruir, e por uma fonte totalmente inesperada. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso finalmente descobrirá o caso da ex-namorada com César, e quem trará à tona toda a verdade será Sardinha, movido por um misto de indignação e desejo de justiça. Tudo começa quando Sardinha, funcionário da Tomorrow e amigo leal de Solange, começa a ligar os pontos das armações de Fátima. Ele já desconfiava da aproximação repentina entre a modelo ambiciosa e o ex-garoto propaganda da TCA. Mas após ouvir uma conversa nos bastidores de um desfile, em que Sheila, uma modelo experiente e sem papas na língua,
comenta que Fátima e César vivem um caso às escondidas, Sardinha decide agir. Abalado com a descoberta, ele corre para contar a Solange que havia se afastado de Afonso após a interferência de Fátima em seu relacionamento. Solange, eu descobri uma bomba. Fátima está se encontrando com o César. Eles têm um caso. A amiga, surpresa, balança a cabeça negativamente. Eu já desconfiei, mas não quero me meter mais. O Afonso escolheu confiar nela. Se ele quiser descobrir quem ela é de verdade, vai ter que fazer isso sozinho. Mesmo diante da recusa de Solange, Sardinha decide não ficar calado. Ele acredita que Afonso merece saber a verdade. E talvez assim ele reabra os olhos para Solange, que sempre o amou de verdade. Discreto, mas determinado, Sardinha procura o herdeiro da poderosa Odete Reutemann na sede da empresa. Afonso, será que a gente pode conversar um minuto? Pede ele com um ar sério. Claro, Sardinha. Algum problema com a campanha? Questiona Afonso, sem imaginar o turbilhão que está prestes a se formar. Não, é algo pessoal. E eu pensei muito antes de te contar isso, mas não posso ficar quieto. Você precisa saber. É sobre a Fátima. Ela tá tendo um caso com o César. Afonso franze o senho sem acreditar no que acabou de ouvir. Como é que é? É isso mesmo. Essa modelo, a Sheila, comentou que viu os dois juntos. E eu mesmo... Eu vi o César e a Fátima entrando juntos num apart-hotel. Não tive coragem de fotografar. Fiquei em choque. Mas isso pode ser só fofoca, rebate Afonso, tentando se agarrar a alguma lógica que o livre daquela dor. Pode ser inveja, maldade de gente frustrada. Eu também pensei isso, continua Sardinha, mas depois juntei outras peças. Lembra da época que você foi para a Europa? Pois então, o César também esteve por lá. Foi ele mesmo quem contou para Solange que passou um tempo na Europa. Você está dizendo que eles podem estar juntos desde aquela época? Pergunta Afonso, cada vez mais atordoado. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas que tem algo errado, tem, e acho que você merece saber. O silêncio que se segue é pesado. Afonso desvia o olhar pensativo, sentindo uma mistura de raiva, mágoa e decepção. Ele acreditava que estava construindo um futuro com Fátima. Tinha apostado tudo, até contra a vontade da própria mãe, Odete. Defendeu Fátima de todos, inclusive de Solange, que foi humilhada por ela. Então era isso, murmura ele como se falasse consigo mesmo. Enquanto eu fazia planos de casamento, ela... Sardinha o interrompe com delicadeza. Eu sei que dói, Afonso, mas talvez seja melhor descobrir agora do que tarde demais. Você sempre foi correto, leal com quem gostava. Não merece esse tipo de traição. Afonso respira fundo, tentando conter a raiva. Obrigado, Sardinha. De verdade, você me abriu os olhos. Agora sou eu quem vai descobrir até onde vai essa farsa. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima segue com sua máscara intacta, acreditando que tem tudo sob controle. Mas o cerco está se fechando. A revelação de Sardinha será o estopim para a derrocada da vilã e a chance de redenção para Solange, que jamais deixou de amar Afonso. Na trama, os próximos episódios prometem emoções intensas. O confronto inevitável entre Afonso e Fátima, o embate entre César e o herdeiro da TCA, e a possibilidade de um recomeço ao lado de quem sempre esteve por perto, mesmo quando ele escolheu não ver. A verdade, como sempre, virá à tona, e com ela, a queda dos que construíram seus castelos sobre a mentira. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Odete Reutemann sempre teve o controle de tudo, da TCA, da alta sociedade carioca, dos destinos de quem cruzava seu caminho. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ela se vê encurralada. Tudo começa quando Fátima, com seu cinismo habitual e aquele brilho ambicioso nos olhos, invade a cobertura luxuosa da ex-sogra e solta uma bomba. Eu e o César já fomos amantes. Odete, incrédula, encara a jovem com desprezo, mas por dentro é tomada por um turbilhão. Fátima observa cada reação da ricaça, satisfeita por atingir seu alvo. Mas Odete, orgulhosa, se recusa a demonstrar abalo diante da provocação. Com um olhar frio diz: Você sempre foi baixa, Maria de Fátima, mas hoje se superou. Baixa? Retruca a moça com um sorriso debochado. Não fui eu quem começou a dormir com o namorado da outra. César, que até então se mantinha em silêncio, observa as duas trocarem farpas. Sabe que está prestes a ser o centro da discussão. Fátima se aproxima dele, tocando seu rosto com provocação.
Fala pra ela, César. Conta como era quente entre a gente. Odete interrompe com a voz firme e amarga. Já chega! Eu não vou tolerar esse teatro barato na minha casa. Mas o estrago já estava feito. Depois que Fátima sai triunfante, deixando para trás o caos, Odete não consegue mais pensar em outra coisa. A imagem de César e Fátima juntos a persegue como um fantasma, e um temor começa a crescer dentro dela. E se o filho que Fátima espera for de César? Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer. Vale tudo. Na noite seguinte, Odete pede que César vá até sua casa. Quando ele chega, a encontra com um copo de uísque na mão, tensa, mas tentando manter a compostura. Sem rodeios, ela o encara e dispara. Esse filho que a Fátima está esperando é seu? César respira fundo, tentando manter o charme que sempre usou como escudo. Caminha até o bar, serve-se de um drink e responde com ironia. Você acha mesmo que aquela garota só teve um homem na vida? Responde César, sem jogos. É seu? Ele hesita. O olhar dela é cortante, exigente. Pela primeira vez, César parece desconfortável. Tenta desviar o olhar, mas Odete insiste. Você está me escondendo alguma coisa. E eu não sou mulher de ser enganada. César suspira. Leva o copo aos lábios e então, com um meio sorriso, diz. Talvez sim. Essa frase, dita com um ar cínico e provocador, cai como uma bomba no peito de Odete. Ela se levanta, caminha de um lado para o outro, visivelmente abalada. O rosto que sempre expressou frieza agora revela decepção. Você não podia ter mentido para mim esse tempo todo, César, diz com a voz embargada. Eu não menti, rebate ele. Só não te contei. Isso é um capítulo antigo. Não tem nada a ver com o que a gente tem agora. Nada a ver? Retruca ela em fúria. Você sabe o quanto odeio mentiras. Você foi capaz de se deitar comigo enquanto escondia um passado com aquela garota. E agora talvez tenha um filho com ela. César tenta se aproximar, mas ela recua. Por dentro, Odete trava uma guerra entre o orgulho ferido e o sentimento que, contra todas as expectativas, começou a nutrir por aquele homem. Pela primeira vez, ela se vê vulnerável, confusa, dividida. Você está apaixonada por mim, arrisca ele, tentando virar o jogo. E é isso que está te incomodando. Você não suporta perder o controle. Ela o encara em silêncio. A frase o acerta em cheio. De fato, Odete sempre dominou tudo. Mas agora, o controle escapa por entre seus dedos. E ela não sabe lidar com isso. Para piorar, César tem razão. Há algo mais forte do que ela gostaria de admitir. Nos dias seguintes, Odete mergulha em seus próprios dilemas. Analisa minuciosamente cada passo de César, vasculha o passado de Fátima, procura pistas, datas, cruzamentos de histórias. Mas nada concreto aparece, e a dúvida corrói. Em paralelo, Fátima, cínica e determinada, começa a se aproveitar da situação. Usa o suposto pai da criança como moeda de manipulação. Em uma visita à TCA, ela provoca. E aí, Odete? Já comprou o enxoval do seu netinho? Odete, sem perder a postura, responde com frieza. Quando tiver certeza de quem é o pai, me avise. Eu gosto de investir apenas no que é meu. Fátima sorri, sabendo que acertou mais uma vez. De alguma forma, conseguiu mexer com a mulher mais poderosa do país. E isso, para ela, é uma vitória pessoal. César, por sua vez, percebe que seu jogo está por um fio. Tenta se aproximar de Odete, reacender a confiança entre eles, mostrar-se leal. Leva flores, jantares, declarações calculadas. Mas Odete continua fria, distante. Observa tudo com olhos de quem não se deixa enganar. Até que em uma noite chuvosa ela o encara novamente, os olhos marejados, mas firmes. Se esse filho for seu, vai embora da minha vida. Você ainda me ama, Odete? Eu não sei mais, e talvez nunca tenha amado. Mas o que eu sei é que não suporto ser enganada. Eu não quero te perder. Então prove. Faça um teste. Me mostre a verdade. César hesita. Pela primeira vez, seu charme já não é suficiente. Odete exige mais. Exige provas, comprometimento, verdade. E pela primeira vez, talvez ele esteja prestes a ser desmascarado de vez. Com isso, a relação entre os dois entra em um impasse.
Enquanto Odete tenta descobrir a verdade por trás da gravidez de Fátima, César se vê encurralado, dividido entre os segredos do passado e a sobrevivência ao lado da mulher que pode arruiná-lo, ou salvá-lo. E Fátima continua assistindo tudo de camarote com aquele sorriso cínico, pronta para dar o próximo golpe. Afinal, em Vale Tudo, só uma coisa é certa: ninguém é completamente inocente, e a verdade pode ser a arma mais perigosa. A partir da enigmática resposta de César,